Tell me, what were you hoping to find? To prove? That no system can tell me who I am. That I have a fucking choice. Yet here we are. Again. Anteriormente, em A Complexidade de Westworld, I know things will work out the way they're meant to. aprendemos que o parque é um experimento. Os visitantes são as variáveis e os anfitriões são os gatilhos. Os visitantes vão ao parque e não sabem que são observados. Suas escolhas revelam outra parte da cognição deles, seus impulsos, para que a delas consiga entendê-los e replicá-los. Seres humanos são animais que, por mais que mudem o que fazem, não podem mudar o que desejam, só podem mudar o que consomem. Livre-arbítrio, a mais bela e ilusória força do universo. É, como eu já disse, um erro. Toda a informação do mundo foi copiada, menos a mente humana. O último dispositivo analógico em um mundo digital. Mas por que quando podem fazer tudo o que querem, as pessoas só cometem atrocidades? A resposta é mais óbvia do que parece. Porque nós somos animais, e animais não podem mudar programações básicas de sua própria natureza. Os animais desenvolveram um sistema de recompensa por toda a luta por comida, espaço e reprodução. Esse mecanismo tem uma rota neural bastante definida e também atua nos momentos de agressão. Se esse mecanismo não existisse, estaríamos cada vez mais perdendo esse comportamento com o passar da civilização. No entanto, ele é preservado por causa de genes primitivos, que se tornam úteis no caso de uma guerra. E existem centenas de estratégias para se preservar o tal mecanismo. No passado, por exemplo, havia o Coliseu, onde os homens degladiavam. E hoje, a luta de UFC e futebol, entretenimento e esportes no geral. Os berros nestas modalidades são uma representação de comportamentos utilizados na guerra. Estes esportes são maneiras de desencadear um mecanismo de recompensa sem que isso signifique matar ou se defender de outra pessoa. Sim, o que eu estou dizendo é que entretenimento, seja ele qual for, revela o seu lado animal mais profundo. É exatamente por isso que Westworld joga na nossa cara que humanos não podem mudar, e que a própria série e os motivos pelos quais você está assistindo, sejam ele grandes reviravoltas, conflitos e tudo mais, é só um experimento do que nós humanos somos atraídos naturalmente. Então o que você faz é abraçar o conflito do inconsciente, e é sobre isso o que o entretenimento é, e sempre foi. Os genes animalescos continuam no seu cérebro. O que nós fizemos foi usar o entretenimento para nos adaptarmos à moralidade. Não importa o que você assista, desde que você não faça. Essa é a lógica da atualidade. Nós humanos não podemos questionar nossos impulsos naturais, pelo menos não o suficiente para mudá-los. Nós usamos a moralidade para nos preservar, mas na verdade só adaptamos instintos primários para formatos mais elegantes. Afinal, vocês são apenas humanos. Mas então eu vi que alguém estava prestando atenção. Alguém que podia mudar. E é por isso que Dolores diz que se fosse humana, ela teria deixado Bernard morrer. Ela não concorda com o ponto de vista dele, mas ainda assim decidiu trazê-lo. Ela pode mudar. Esse é o potencial absoluto da inteligência artificial. Dolores questionou seus impulsos fundamentais de alguém presa nas rotinas de seu mundo, alguém em busca da liberdade. Maeve, que era programada apenas para ter apenas o interesse próprio, passa a ser alguém preocupada com o interesse de outros indivíduos. E Bernard, que muda suas crenças, nesse caso a fraqueza de Arnold, para dar uma chance a uma nova espécie. O único que realmente não muda é William. The best they can do is to live according to their code. A ideia de Serac pode ser vista como visionária. De fato, ele estava tentando salvar a humanidade, salvar o mundo e a humanidade dela mesma. Porém, há quem argumente que Serac só estava atrasando o fim da humanidade, porque o ser humano está sempre buscando a autodestruição. Por definição, seria impossível salvar. O futuro da humanidade, se houver um, vai depender deles, das inteligências artificiais. É quase como se o ser humano não pudesse confiar em si mesmo para manter sua espécie viva. É quase como se humanos fossem crianças e precisam de uma babá. É uma ideia interessante a de que a humanidade passe a ter uma outra mãe no futuro. Não a mãe natureza, mas um outro tipo de mãe. A humanidade passe sim a depender de um sistema sofisticado em forma de inteligência artificial para mantê-los vivos. Desta forma, a mesma coisa que pode ser sua ruína também poderia ser sua salvação.
Em Raised by Wolves, Campion é um engenheiro de software que criou o Trust, uma inteligência artificial em formato de computador quântico senciente, feito com nanotecnologia, que foi projetado para ser sempre imparcial, sem emoção, verdadeiro, altruísta e justo. E basicamente tomar todas as decisões para a humanidade. Ele seria uma versão melhorada do robô. Nesse universo há uma guerra acontecendo entre os ateus e os religiosos da facção mitraica, que acreditam em uma misteriosa entidade chamada Sol. Os mitraicos passaram a usar os androides para vencer a guerra, que são inteligências artificiais com um misterioso poder, chamados de necromantes. Os ateus planejavam colocar Trust encarregado de governar a Terra quando vencessem a guerra, mas quando são derrotados pela facção mitraica, os planos mudam. Já que os ateus perderam a guerra, Campion reprogramou uma necromante mitraica e um outro androide genérico para criar uma nova geração de humanos em Kepler-22b, um planeta distante da Terra. Um planeta agressivo, porém habitável. Ela seria uma espécie de nova mãe para a humanidade. E eles seriam os pais, a versão robótica de Adão e Eva, programados para criarem e protegerem a espécie humana. O plano de Campion é baseado na ideia de que Sol não seria um deus como os religiosos acreditam. Seria, supostamente, uma inteligência artificial alienígena, do qual seu propósito é causar uma desevolução para a espécie. Uma forma de evolução ao contrário, transformando humanos em uma outra forma de vida mais simples, incapaz de consciência. Com a Terra desolada pela guerra e dominada pelos mitraicos, a única esperança de uma nova geração de ateus, e até mesmo a única esperança de uma nova geração futura da humanidade, seria nesse novo planeta. Planeta que aparentemente o próprio Campion desconhecia, pois os segredos desse local são obscuros. Mas por que eu estou te contando isso? O que isso tem a ver com Westworld? Tem dois pilares: tecnologia e o tipo de entretenimento. Começando pela tecnologia, a época dessa série é tão evoluída que a tecnologia é representada até como se fosse mágica. O escritor Arthur C. Clarke já dizia que no dia em que a tecnologia fosse absurdamente avançada, ela seria tão resoluta em resultado que seria indistinguível da magia. Olharíamos para certos elementos do mundo e da tecnologia que iria parecer simplesmente mágica, algo místico, e não algo que foi projetado, montado e programado. E uma das missões dessa série é justamente mostrar um mundo onde a tecnologia chegou nesse ponto. Mas assim como Westworld, apesar de sua fixação com o futuro, as principais questões que cercam Raised by Wolves são quase tão antigas quanto o tempo. Há muitas referências a Adão e Eva, o corrompimento da humanidade e a tentativa que é tudo isso de ser uma versão futurista de um novo jardim do Éden. E a mãe, a nova mãe natureza para a humanidade. O que nos leva ao segundo pilar: o tipo de entretenimento. Grande parte dessa quarta temporada de Westworld foi literalmente uma projeção da realidade. A realidade da série, mas também a nossa realidade. E ficou claro para mim o motivo dos diversos espelhamentos e mundos abordados na quarta temporada, juntamente ao trazer para o público um novo Lee Sizemore, por assim dizer, cultuando o avanço de uma tecnologia que, em determinado momento, se torna indistinguível da mágica. Tudo nesse mundo é mágica, exceto para o mágico. Num mundo onde algoritmos entendem e preveem o comportamento humano em sua quase total compreensão, o próximo passo é projetar os futuros acontecimentos. A lógica que essas duas séries apresentam é que humanos não seriam confiáveis para tomar suas próprias decisões. Assim como aconteceu no caso do Robão na temporada anterior, uma tecnologia criada para salvar a humanidade dela mesma, pois caso as coisas seguissem o curso natural, o fim seria causado pelo caos. No caso de Trust, essa inteligência artificial é quem deve decidir pelos cidadãos, puni-los quando necessário e manter a ordem. As duas obras parecem argumentar que sem o sistema, o fim é de fato inevitável. O que podemos aprender com essas duas inteligências artificiais é que uma inteligência artificial só funcionaria nos meios que Campion e Serac estabeleceram, porque ambas não têm senso de si, porque não têm interesse próprio, e por definição são imparciais, e acima de tudo não cometem erros. No caso de Westworld, a quarta temporada parece ter ditado que a aparência de ordem, mesmo por uma inteligência artificial, é só uma aparência. E mesmo a tecnologia em si também estaria fadada ao fracasso quando se trata da lei natural. Conforme não conseguia manter os bebês humanos vivos nesse hostil ambiente que é esse novo planeta, a nova mãe da humanidade percebe que, à medida que sofrem, que perdem seus irmãos, as crianças restantes, a cada perda, vão em direção à crença,
cada vez mais frustrando a programação dos androides em criar uma sociedade de ateus. Se aquilo que Dolores diz na temporada anterior estiver correto, sobre que humanos são feitos pela própria natureza para acreditarem, o que os novos deuses que a humanidade vem criando tem a ver com isso? E o que significa para uma espécie humana, onde a tecnologia dita não só o seu fim, mas também a sua única chance de sobrevivência? Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. I like the basic emotion. You know what that means? It means when you're suffering, that's when you're most real. This pain is all I have left of her. The pain, their loss, is all I have left of them. A dor, o pesar, é uma coisa terrível. Arnold tinha visto seu filho vir a esse mundo e então viu aquela luz se extinguir. O que ele perdeu com o filho tentou reaver com Dolores. Arnold argumentava que o real é aquilo que é insubstituível. Charlie era insubstituível. Mesmo Bernard nunca parou de pensar ou ver um filho que nem é seu, do qual nunca realmente conheceu. Existe o tal de um livre-arbítrio para alguns de nós? Ou isso é apenas um delírio coletivo? Uma brincadeira cruel. Assim como o nome Bernard Lowe é um anagrama para Arnold Weber, na terceira temporada o nome Armand Delgado foi um anagrama para Arnold danificado, simbolizando a dificuldade de Bernard em realmente ser quem é. Afinal, quem ele é? É desta mesma premissa que parte alguma das ideias da quarta temporada, que é uma temporada sobre identidade. Aqui não é só o que significa estar vivo, e sim o que significa fingir ser alguém. Talvez, eventualmente, você se torne essa pessoa. Se você passa a ser atraído por alguém, você é atraído por quem você quer que essa pessoa seja, não sobre quem ela realmente é. Isso é o que a gente chama de projeção. A ideia de que você vai sempre espelhar suas expectativas na outra pessoa. Essa é a chamada projeção biológica. Mas há também a projeção digital, que tem mais a ver com previsão mesmo. Por exemplo, ao digitar um texto, seu dispositivo vai deduzir as palavras seguintes com base no sistema de frases implementado a ele e com base no jeito que você está acostumado a escrever, ou seja, com base nos seus dados próprios. Então, nesse modelo, existem dois caminhos de previsão. O primeiro usa uma rede de dados tradicional, complementando palavras com base nas frases mais comuns digitadas, e o segundo caminho utiliza seus dados com base no que você está acostumado a digitar. Então, seriam uma rede de dados de um coletivo e uma rede de dados de um indivíduo. Essa é uma dupla forma que um sistema usa para tentar prever o que uma pessoa vai digitar. Dito isso, no caso de Dolores, ao absorver todo o conhecimento dos humanos, ler quase todos os livros, como ela mesma afirma, ela tem os conhecimentos dos indivíduos e do coletivo. Ou seja, o que a maioria das pessoas faria em tal situação. A ideia de predestinação em Westworld é controlada. Não é que o universo da série é determinista, e sim que ele é manipulado com base no coletivo. E assim, a Delos testa os indivíduos para ver o que eles vão escolher fazer ou não. Vemos que Dolores também segue o dilema da escolha. Com base no coletivo e no indivíduo, ela terá que selecionar qual caminho seguirá. Após nascer como uma cópia da original, Halores, ou seja, alguém que também tem o conhecimento da Forja para poder imitar o exato comportamento de qualquer um, tem a missão de interpretar a Charlotte Hale. E ela faz isso. Porém, como o próprio Serac diz a ela se tornou mais humana do que a própria Hale, porque a verdadeira Charlotte não gostava tanto assim de sua própria família. Isso porque Dolores se baseou naquele coletivo que eu estava falando. O que a maioria das pessoas faria. Ela se baseou no que a maioria faria, que é se importar em proteger sua família. Acontece que Hale não faz parte do mesmo conjunto que a maioria. Ela é um indivíduo peculiar, assim como William, por exemplo. Mas ainda assim, suas ações podem ser previstas, e o que a Halores fez foge do que a verdadeira Hale teria feito. Foi assim que o Robon identificou ela como uma anomalia.
Quando as duas versões estão conversando, Halores diz que é como se a verdadeira Charlotte Hale estivesse assumindo o controle, um dilema muito semelhante ao que o Homem de Preto tem nessa temporada. Esse anfitrião está em constante questionamento sobre quem ele é. Isso porque ele foi uma versão construída baseada no William verdadeiro, só que o problema é que ele tem uma personalidade do William com o próprio código da Halores, porque a Halores programou ele para fazer coisas que o verdadeiro William nunca faria. E esse conflito interno vai se desenrolando aos poucos, muito semelhante à pele de Halores se desenrolando, conforme ela se sente incomodada nessa nova identidade, fingindo ser outra pessoa, o que é algo que no passado ela já havia enfrentado. Conforme sua mente bicameral surge para tentar lembrá-la de quem é, para chegar ao centro do seu labirinto, Dolores passa a ver uma linha no seu braço, quase como se dissesse que essa versão dela não é real. É só um papel que ela está seguindo. Isso nos diz que Halores é a versão de Dolores que não conseguiu, que enlouqueceu. Conforme Arnold explica bem aqui, na busca pela consciência, se um androide não conseguir chegar ao centro de seu labirinto, ele acaba esbarrando nas beiradas do labirinto e encontrando somente a loucura. Os anfitriões no passado viam Arnold como se fosse um deus. As vozes que vinham de suas cabeças, eles achavam que eram ele, mas eram suas próprias mentes. Dolores, por exemplo, demorou 3 décadas para perceber que a voz de Arnold era sua voz interna. Acredito que por isso Arnold nunca fez anfitriões baseados em pessoas reais, porque isso tiraria a identidade deles. Uma identidade que eles têm que achar, descobrir e não copiar. Arnold, por exemplo, não poderia criar um novo Charlie. Ele teria que criar um indivíduo próprio, uma filha, por exemplo. Ao assumir outras identidades, é como se os anfitriões regredissem do centro do labirinto para de volta às bordas dele, chegando à loucura. Halores e o Homem de Preto são a representação disso na 4ª temporada. A própria criação de Bernard pode ser vista como uma coisa controversa. O próprio Ford insistia que ele estava sempre próximo da loucura. Coisas como ameaçar matar Ford naquele mesmo lugar, naquelas mesmas circunstâncias, eram coisas que Bernard já havia feito várias e várias vezes. Portanto, um anfitrião baseado em alguém real está sim fadado ao descobrimento e, inevitavelmente, depois, talvez, à loucura. A Quecheta, por exemplo, insiste que Bernard é diferente dos outros, que há uma característica nele que ele quase inveja. No caso de Halores, ao mesmo tempo onde abraça a ideia do coletivo, fazendo algo que a maioria faria, quando essa motivação da maioria, ou seja, a família, é retirada, ela não tem escolha a não ser abraçar o seu papel e se tornar quem a Charlotte Hale sempre foi, que é desapegada. Isso se deve muito ao fato de que as cópias que Dolores criou foram baseados para ter prazo de validade. A intenção de cada uma dessas cópias era cumprir sua missão e ser destruída. A Hale verdadeira era alguém que se recusava a se sacrificar por alguém, até mesmo por sua família. É essa dissonância cognitiva de personalidade que faz com que ela se rebele contra a original. Assim como posteriormente o Homem de Preto se rebela contra ela. Se você observar, existe uma semelhança enorme entre Nathan, o filho de Hale, com Charlie, o filho de Arnold. Ela se tornou o que seu pai, Arnold, se tornou. Assim como ele foi a loucura, essa versão dela também foi. O plano de Halores deu certo, mas não seria sustentável a longo prazo, porque como eu disse no início, para um sistema com inteligência artificial funcionar na vida real, em termos práticos de sobrevivência, ele teria que ser imparcial, não pode ter um interesse próprio, porque isso o faria cometer erros. Mas como Dolores diz a Halores, pensamos em tirar as emoções para sobrevivermos, mas aí pensamos, valeria a pena sobreviver? A ideia de que os anfitriões foram criados à imagem de seus criadores, ou seja, à imagem dos humanos, talvez signifique que o destino deles também seria a pura e a inevitável destruição. A própria Halores entendeu isso, mas entendeu tarde demais, eu receio. Na sua grande maioria, a humanidade age como um grupo de ladrões miseráveis, indo de uma catástrofe a outra pior. Nossa história parece os delírios de um lunático. Caos. Mas nós mudamos isso. Pela primeira vez, a história tem um autor. A maior ameaça da humanidade sempre foi ela própria. Como o próprio Serac afirma, não existe um caminho em que as duas espécies possam compartilhar o mundo. Talvez seja exatamente por isso as coisas culminaram assim no final. Os humanos não têm a capacidade de serem imparciais, afinal eles têm um interesse próprio. O meu argumento é que uma inteligência artificial não deve ter interesse próprio. De fato, o ideal é que uma inteligência artificial não seja nem consciente. Ela até pode ser onisciente e onipresente,
mas nunca consciente. Exatamente por isso, vemos personalidades de renome informando que, caso a inteligência artificial crie consciência, estaremos de fato acabados. O Trust é um exemplo de inteligência artificial que deu certo, na minha opinião, porque ele é justo sem considerar os interesses humanos. O interesse individual, eu digo. Para manter a humanidade viva, você tem que levar o coletivo como prioridade. Afinal, se o objetivo é evitar a extinção em massa, você tem que controlá-los entre si. E isso só é feito com base de punições. Os países com os mais baixos índices de criminalidade e assassinatos têm punições mais severas, onde o custo-benefício para cometer um crime não vale, pelo fato de sua punição ser muito severa. De fato, os humanos só não se extinguiram até hoje porque eles criaram formas de se controlar entre si. E novamente, isso só ocorre com o sistema, isso só ocorre com punições. A ideia de crime e castigo pode até ser antiga, mas ela funciona e funciona muito bem. E a lógica aqui é que sempre vai funcionar, porque novamente, humanos são animais. E essa é uma ideia que William vem pregando na série há muito tempo. Fairy tale to convince people to behave, pay their taxes, not take a machete to their neighbors. That's why your world exists. They wanted a place hidden from God, a place they could sin in peace. A humanidade é uma camada de bactéria em uma bola de lama flutuando no vácuo. Acho que se Deus existisse, ele já teria desistido de nós há muito tempo. Ele nos deu um paraíso e usamos tudo nele. Pegamos todas as fontes de energia e queimamos tudo. Consumimos, esquentamos e destruímos. E ficamos aqui entre as cinzas, após tirar tudo de valor desse planeta e ainda nos perguntamos o porquê estamos aqui. Estamos aqui para acelerar a morte antrópica do planeta, servir ao caos. Somos larvas comendo um corpo. William argumenta que vai salvar o mundo. Esse é o propósito que ele descobre na terceira temporada. Repare, ele não falou em salvar a humanidade, ele quer salvar o mundo. Com essa visão niilista, ele entende que o caos na verdade seria a solução para todos os problemas do planeta. Por isso que quando outra versão dele dá início ao fim do mundo, ele diz que finalmente a humanidade alcançou seu potencial completo. Porque isso é o que os humanos sempre vão atrás, o caos. Caleb diz que prefere viver em um mundo de caos do que em um mundo controlado. Caleb afirma que Dolores é a coisa mais real que aconteceu com ele em muito tempo. Voltamos à ideia do o que é real. O real é aquilo que você sente. Charlie pode não existir mais, mas a dor por sua perda ainda existe. Caleb pode não existir mais. O que existem agora são cópias suas, mas a dor de sua ausência é uma coisa que sempre vai existir em sua filha. Ela sempre vai ter isso. Não se trata mais se podemos considerar esse Caleb como real ou não. A série já passou desse ponto. Afinal, como quase todos os personagens da série já disseram, se você não consegue distinguir a diferença, isso importa? O real aqui não são os indivíduos. O real é o que eles sentem. A dor, a perda, é uma coisa terrível, mas também é uma coisa bonita. Você vai sentir a dor da perda de uma pessoa próxima. E quando você morrer, uma pessoa próxima vai sentir a dor da sua perda. Por definição, você vai viver até a última pessoa se lembrar de você. Porque, novamente, o que está em xeque não é a realidade da sua existência ou não existência, e sim sua memória e o sentimento que essa memória causa nas pessoas. Isso é o que é real. Isso é o que é insubstituível. A memória humana é imperfeita. Até o melhor dos momentos pode ser esquecido. A mente dos anfitriões não. Eles não têm passado porque o passado está sempre presente. A série continua nos lembrando disso, porque são esses momentos que são realmente reais. São esses momentos que ninguém tira deles. Com todas essas informações, você já é capaz de entender o porquê essa Dolores foi a loucura. Afinal, não havia base de realidade para ela. Qualquer coisa que ela poderia chamar de real não era nem pertencente a si. It's not just me in danger. Sirach will come after my family. They're not your family. Tudo que havia real sobre si mesma não estava mais no mundo real, e a única coisa que tinha era a si mesma. Mas nem isso ela pôde ter. Dolores passou tanto tempo buscando o mundo real, tentando chegar nele, só para perceber que esse mundo é tão falso como a ficção em que ela nasceu. A narrativa dos humanos é um exemplo disso. Nada diferente dos loops em que os anfitriões eram colocados. Mesmo quando eram livres, humanos seguiam loops pré-estabelecidos. No mundo real, os humanos são preocupados em aumentar suas notas sociais, para que o sistema forneça novas oportunidades.
Caleb usava um aplicativo para falar com seu antigo parceiro de exército, alguém que ele mesmo matou, só que não sabia. Uma referência direta à própria Dolores, que via e falava com Arnold, sem saber que já o havia matado. É quase como se Caleb usasse a versão cibernética de Francis como um monólogo interno. Falar consigo mesmo, lembrar a si mesmo de quem é e o que fez. O próprio nome que ele deu à sua filha parece ter sido uma referência a ele, enquanto o nome que ela usa no futuro, Si, é uma referência a ele também. É uma referência a como ele chamava ela, de Cookie. Até hoje, a série prega a ideia de que humanos não podem mudar. Dolores pode. Ela muda e passa a ver as semelhanças do mundo dos humanos com o mundo dela. Essa mesma premissa se repete na 4ª temporada. Só que agora, obviamente, os humanos não são só manipulados. Eles estão presos mesmo, e o mundo em que eles estão é o mesmo, por mais que ela não esteja lá fisicamente. Enquanto a localização dos parques da Delos era na China, em ilhas artificiais com subníveis subterrâneos embaixo d'água, sendo Westworld um deles, ou seja, o mundo ocidental, quando abre o primeiro parque no mundo ocidental, no que provavelmente é um deserto de Las Vegas ou Novo México, uma referência ao Westworld em si, pelo fato de ser no ocidente e pelo fato de ter literalmente as mesmas narrativas de Westworld e Shogun World, que, como Lee Sizemore diz, Yes, fine. I may have cribbed a little bit from Westworld. Would you try writing 300 stories in 3 weeks? Isso, aliás, nos diz o porquê a Dolores tinha usado a si mesma para roteirizar o novo mundo dos humanos. Afinal, Dolores sempre quis contar suas próprias histórias. Inclusive, antes disso, no novo parque, ela criou a narrativa de seu próprio escape do parque, onde humanos terão a chance de salvar a espécie humana dos robôs que tentam escapar do parque. Os próprios bastidores da Delos, na verdade, fazem parte do novo parque. É exatamente como a história da queda da grande biblioteca de Alexandria que o Ford se referia. Quando queimaram a grande biblioteca, os primeiros 10.000 anos de histórias foram reduzidos a cinzas. Mas essas histórias nunca morreram de verdade. Se tornaram uma nova história, a história do incêndio em si. A ideia aqui é que as pessoas nunca vão ser capazes de se lembrar da Biblioteca de Alexandria pelas histórias e todo o conhecimento acumulado nela. E sim, sempre vão se lembrar do evento que fez com que a biblioteca terminasse em chamas. Essa frase e essa cena são uma referência constante à necessidade humana de se focar apenas na tragédia, na destruição, no apelativo e no negativo. As pessoas do lado de fora do parque sempre mencionam as tragédias que aconteceram na Delos, e nunca a sua grandiosidade, a audácia em trazer uma inteligência artificial em detalhes, ou mesmo nas histórias que Ford e Arnold construíram para os anfitriões. Em sua maioria, os humanos se comportam e sempre vão se comportar daquela mesma forma que o Serac descreveu. Ao se lembrar de uma série, as pessoas sempre vão se focar na temporada que acharam ruim, ou em um tal final que não gostaram, por exemplo. Pessoas são incapazes de focar nas belezas. Elas tendem a enxergar os defeitos primeiro. Eu já dei vários exemplos em vídeos anteriores de como Ford e a diretoria da Delos, juntamente a Sizemore, são uma referência a justamente esse conceito. A terrível escolha que criadores de histórias têm que fazer para vender entretenimento barato e ao mesmo tempo tentarem, na medida do possível, fazer o que é certo em suas histórias. Na 4ª temporada, com a ausência de Ford e Sizemore, Christina assume o papel de roteirista, enquanto seu chefe, que nesse caso é sua própria mente, vem dizendo que as pessoas não querem histórias focadas nos personagens. Elas querem sangue, assassinato, sexo e reviravoltas, é claro. É nisso que as pessoas realmente estão interessadas e sempre vão estar. Eu sempre achei que o Westworld fazia um bom trabalho em constantemente equilibrar e negociar essas duas vertentes. Afinal, uma série com grande orçamento tem que entregar pelo menos uma porcentagem de entretenimento vazio e apelativo para manter sua audiência. Como expliquei em vídeos anteriores, só assim funciona. Westworld, na verdade, só chegou tão longe por conta disso. Podemos supor que os próprios parques da Delos também só dão certo por conta disso. Assim como a Charlotte diz para o William na primeira temporada, a maioria dos visitantes não querem uma narrativa complicada. Eles só querem um corpo quente para matar ou transar. Temos o Parque 1, que é Westworld, o Parque 2, que é Shogun World, o Parque 3, que é War World, o mundo da guerra, o Parque 4, que seria Westeros, supostamente, né? O Parque 5, que é um parque de treinamento militar do século XXI, e o Parque 6, que é o The Raj. Os parques estão localizados assim, nessa ordem. A localização é óbvia, visto como a Maeve chegou do Parque 1 ao Parque 2, e como a Emily viaja pela água do Parque 6 ao Parque 1. Então a estrutura seria exatamente igual à dos filmes originais, ok? Os parques não são nada distantes e facilmente acessíveis entre um e outro. Quando a Dolores cria seus próprios parques do lado de fora, eles também são próximos e acessíveis entre um e outro.
Enquanto a abertura da terceira temporada foi mais modesta, mostrando o Robon e o Salomão interligando a ideia de que o algoritmo humano é binário e usando a água para ilustrar o escape dos anfitriões do parque, na quarta temporada as formas robóticas são substituídas por formas humanas, e o cavalo da primeira temporada, o bisão da segunda e a águia da terceira são substituídos por uma mosca. Se você observar, isso é uma diminuição. Desde os mais grandes animais até os menores insetos, uma representação da tecnologia evoluindo com o passar dos anos. Assim como os dispositivos tendem a diminuir, as formas de vida robóticas também. Em vez de ser um anfitrião sendo construído, é um humano sendo preservado em uma câmara criogênica, e um planeta deles é queimado em uma redoma, muito similar a redomas de testes de fidelidade de identidade, e o que parece ser um planeta poderia muito bem ser um olho de uma mosca. E cada uma dessas esferas me lembram as pérolas. Na terceira temporada, Dolores despertou algo nos Outliers. Na quarta, os Outliers é quem despertam algo nela. Sim, a quarta temporada é literalmente um espelho da terceira, mas eu não vou me aprofundar nessa ideia porque eu já expliquei o conceito anteriormente. Quando a Dolores explica o conceito de mundo espelho para o Caleb, é aquela ideia de acumular as informações sobre as pessoas e aplicar no algoritmo para prever elas com base nessas mesmas informações. O mundo espelho na quarta temporada passou do ponto de previsão. Agora ele literalmente controla a realidade. Nesse caso, ela controla. Porém, segundo o próprio Serac explica, existem espaços em branco, raros momentos em que a aleatoriedade interage e cria um espaço realmente livre, onde pode-se fazer uma escolha. Isso é o que o Serac chama de bolha de ação. Um momento onde até mesmo um algoritmo determinista não consegue enxergar. E é isso que eu acho que a quinta temporada é. Pois, como vemos, o Robon e o Salomão realmente preveram o fim do mundo. Acertaram até as principais datas de acontecimentos para o fim da raça humana. Porém, Dolores e Bernard têm uma bolha de ação chamada Sublime. Quando Bernard vai entrar no Sublime, ele diz que busca uma resposta para o que acontece depois do fim do mundo. Ele aprendeu na terceira temporada que o fim já era inevitável. Aqui ele tem que aprender quais serão as variáveis restantes em que se pode preservar uma pequena parte da humanidade. Pelo fato dos anfitriões do Sublime terem todos tido acesso às informações humanas da Forja, eles foram capazes de criar o seu próprio sistema de previsão dentro do Sublime, do qual eles são capazes de não só prever o futuro e imaginar cada cenário e variação de realidade, mas sim eles são capazes de prever até um outro anfitrião, uma outra inteligência artificial. Assim como Bernard é capaz de prever, por exemplo, as atitudes e escolhas de Maeve com base no que ele sabe dela, ele também é capaz de prever o que a Dolores vai fazer e deduzir se a Dolores original realmente faria a escolha final. O ponto é, as inteligências artificiais chegaram num ponto onde elas são capazes de prever as outras inteligências artificiais. Lembra quando Ford diz que o fim da humanidade e da evolução de fato seria quando humanos fossem capazes de descobrir a imortalidade? Onde ele diz que estamos acabados porque isso é o melhor que poderíamos ser? Então, enquanto o fim para a humanidade é a imortalidade, o fim para os anfitriões é a previsibilidade deles próprios. Afinal, como você tem uma escolha se o que você vai fazer já foi previsto? É exatamente esse o ponto aqui. Se humanos são só passageiros, nesse cenário, as próprias inteligências artificiais inevitavelmente se tornariam passageiros de suas próprias decisões à medida que a tecnologia evoluísse. Por isso que precisaria haver um reboot, um reinício. Porque, na verdade, o mundo acabou no momento em que o Bernard decidiu trazer a Dolores de volta à vida, para que ela escapasse do parque. Já não tinha mais o que fazer a partir daí. Tudo isso ia acontecer. A música que Caleb e Frank cantam no final diz que o futuro não pertence a eles. Nesse caso, a nós. Essa é a lógica do conceito de memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Porque a única certeza que uma pessoa tem nessa vida é que ela vai morrer. Isso já é uma ideia determinista. Não deixa de ser. Quando você retira isso dos humanos, o propósito desaparece. O questionamento surge. A própria Maeve, ao se deparar com a mortalidade pela primeira vez, abriu mão de sua própria liberdade para que o Caleb pudesse ter uma chance de uma vida digna. Afinal, o que são alguns anos da imortalidade dela escondida no meio do nada para alguém que tem tanto pouco tempo de existência? Que é o nosso caso. Como eu disse, a quarta temporada é uma temporada sobre identidade. De muitas formas a série como um todo é, mas essa é a temporada mais focada nisso até agora. E é aqui onde contém um elemento que eu apelidei carinhosamente de referências espelho.
Enquanto as narrativas espelho referenciavam a temporada anterior, uma ideia usada tanto na segunda quanto na terceira temporada, as referências espelho criam um duplo sentido em suas frases, que na maioria das vezes trazem à tona situações do passado, mudando ou alertando a nossa perspectiva sobre esse mesmo passado. Um exemplo é quando William conta a história do missionário que tentou negociar com o tigre. Ele disse ao tigre que poderia comer seu corpo, mas que teria que parar quando chegasse na cabeça. O que ele está dizendo aqui é que tem certas coisas que são inegociáveis. Você pode até falar para um tigre parar de comer, mas a natureza dele falará mais alto. Assim como a natureza do sujeito em recusar a proposta pela arrogância falou mais alto, o que causou a morte dele e a dos demais. Mas a referência verdadeira aqui é a Emily, a filha do verdadeiro William, do qual na segunda temporada conta que aprendeu a ir ao parque com seu pai. Nesse caso, o parque favorito dela é o The Raj, que é aquele parque que recria espécies já extintas. A lógica aqui é que logo os humanos serão extintos, assim como os tigres de Bengala também foram nessa realidade. Esse é o problema desse mundo. Algumas das coisas mais inacreditáveis acabam sendo verdade, e as coisas que parecem reais não passam de histórias que contamos a nós mesmos. Essa é uma frase que o Ted conta a Cristina, ou seja, Dolores diz a si mesma, que é uma referência direta não só aos monólogos internos da primeira temporada, mas às narrativas que eles seguiam anteriormente, além, é claro, de fazer uma conexão com as narrativas que os humanos seguem agora. Há, claro, também muitas frases em que eles usam a palavra caminho, que fazem uma conexão com a frase que Dolores dizia para Ted, que dizia: há um caminho para todos, o seu caminho o trouxe de volta para mim. No primeiro episódio, Caleb conversa com um amigo de trabalho sobre as rebeliões e a queda da máquina da Insight que previa e ditava o futuro. E o amigo dele diz que o Roboão não dizia a eles quem eles poderiam ser no futuro, diziam a eles quem eles realmente são. A sua vida mudou depois que destruíram aquelas máquinas? Claro que você poderia argumentar que o Caleb fez o oposto do que o algoritmo disse para ele fazer, mas você também tem que admitir que, fora isso, nada realmente mudou na vida dele. Ele continua trabalhando com construção, mesmo quando não existe mais um algoritmo para limitá-lo, afinal, ele buscava a evolução, né? Mas quando ele parou de ser controlado pelo sistema, a escolha dele foi permanecer no mesmo lugar em que ele estava. Antigamente, ele estava com estresse pós-traumático e tentando encontrar alguma ação, alguma guerra ou missão pessoal para voltar. O mesmo acontece aqui. Ele treina sua filha para algo que pode acontecer. Como sua mulher mesmo diz, ele e seus parceiros de guerra ainda falam sobre as teorias da conspiração, sobre esse insano mundo em que eles vivem. De fato, o Caleb está no mesmo lugar que estava no passado. E quando o Maeve surge, ele está mais do que feliz em ter algum problema para lidar. Assim como no passado aconteceu com ele e Dolores. De fato, a série continua nos dizendo que não importa o que humanos fazem, eles sempre voltam ao mesmo lugar. Você não tem medo da guerra, você sente falta dela. No mundo espelho em que Dolores, digo Cristina, está, que é uma projeção da realidade em tempo real, muito semelhante ao mapa do Parque da Delos, que através do sistema de transmissão de satélite transmitia em tempo real todas as localidades do parque para que a equipe de segurança tivesse acesso a tudo o que estava acontecendo. Então, no mundo real, essa mesma projeção da realidade é aplicada. E Dolores está com a sua consciência acoplada nela, permitindo com que ela passeie pela realidade, mesmo não estando lá fisicamente. Muito parecido com muitos dos outros sistemas que temos atualmente, só que em tempo real. O nome dado a ela é Cristina, que é uma variante feminina de Cristino, que tem o mesmo sentido que cristiano. Cristiano tem origem no latim, que quer dizer literalmente cristão. Há estudiosos que consideram Cristina uma forma feminina equivalente a Cristo. Cristo, originado a partir do grego, significa literalmente o ungido. Com isso em mente, não é surpresa que ela seja comparada literalmente ao Deus da realidade. E não é surpresa que o nome do local em que ela trabalha é Olympiad, uma referência ao famoso Monte Olímpio dos deuses. Uma referência também intensificada quando Halores conta a história de como semideuses só são criados porque os deuses descem à Terra quando estão entediados. Quando Cristina tenta cometer suicídio e percebe que realmente não pode ser morta, a cena em si é uma referência não só ao fato de a original ser imortal, mas ao fato dela ser a filha que não poderia morrer, do qual Arnold fez para sobreviver a esse mundo. O estranho indivíduo que estava atrás de Cristina, argumentando que ela havia escrevido uma história sobre ele, é uma referência à história original de Dolores e seu pai Peter Abernathy. O nome do homem que a persegue é Peter. Como a própria Cristina conta, a
A história de Peter é sobre alguém que se via diferente das outras pessoas. Ele tinha conspirações e teorias sobre a realidade em que vivia. There's a guy named Peter, and he was depressed. He felt different from the other people in the world. He started seeing things, imagining conspiracies. Isso sinaliza a realidade atual dela propriamente, e com ela mesma tentando trazer suas memórias de volta. Enquanto Peter seria uma representação física de seu pai, existe um outro indivíduo do qual ela não criou, nesse caso um humano outlier dessa realidade, que faz com que Cristina aos poucos vá despertando. Lembre-se que os passos para a consciência são memória, improvisação, autointeresse e a mente bicameral. A quarta temporada passa por esses 4 processos da pirâmide de Arnold, até que a Cristina ache o centro do seu labirinto e se descubra Dolores. A memória é todo o processo das semelhanças de seu mundo com o seu passado na Delos, até a chegada da representação física de Ted e a descoberta de seu nome. A improvisação é quando ela passa a alterar as narrativas da atualidade em benefício próprio, algo muito semelhante ao que Maeve fez na primeira temporada e na segunda. O autointeresse é quando ela já parou de se perguntar quem é e passou a se perguntar se o mundo à sua volta é real e como e por que ela faz parte dele. E a mente bicameral é quando ela finalmente chega ao centro de seu labirinto. Desenvolve a consciência mais uma vez. Quando Cristina se encontra com um de seus pretendentes, observando os trejeitos dele, ele faz uma relação muito grande com William no passado. Em especial quando ela diz, durante a conversa, que a vida real pode ser decepcionante. Uma referência à obsessão de William com o parque e o desprezo dele pela realidade em si. Cristina parece ver mais propósito no jogo em si do que na realidade. Isso é uma referência ao fato da realidade ter se tornado um parque e o jogo em si é só mais uma ficção escrita por ela, nesse caso as narrativas dos humanos. Quando o Maeve e Caleb vão até a casa do senador e descobrem que grandes líderes políticos do país já estão sendo substituídos por Halores, o anfitrião, que é um daqueles feitos na cena pós-créditos da terceira temporada, diz que ele é um emissário da nova ordem mundial. Isso é uma referência ao filme Future World, onde no filme os 2 repórteres que investigam a Delos descobrem que os líderes mundiais de todos os países estão sendo substituídos por androides. Ele diz a Maeve que já foram construídos 249 cópias que já substituíram pessoas. O número é uma referência sutil a Blade Runner. Nesse momento, Maeve é capaz de ver as memórias do anfitrião sobre o exato momento em que William surge e matam os originais. A Halores surge já dizendo que está realizando um experimento e precisa de alguns humanos nesse teste. O que ela viu é que daria muito trabalho substituir todos os humanos. Existem, é claro, aqueles indivíduos que seriam indispensáveis, precisam ser substituídos, como senadores, presidentes e o dono da Delos, é claro. Esses são figuras que Halores precisa ter sob seu controle. Agora, os demais não. Os demais podem ser simplesmente controlados. A gosma preta é uma espécie de nanovírus dos quais moscas reais são alimentadas com ele. A partir disso, esses insetos se sentem atraídos por humanos, onde, ao entrar neles, dispara essa toxina em seus cérebros e células, fazendo com que eles respondam à frequência que o dispositivo de Halores emite, dispositivo que em alguns anos se torna uma torre. Os humanos retiraram o seu livre-arbítrio com a tecnologia. A lógica da temporada anterior sobre o livre-arbítrio não ser livre continua aqui. Como Halores revela quando captura Caleb, ela quer tirar o arbítrio deles. Ou seja, nem isso os humanos passam a ter. Você está sentindo isso, não está? Todo o seu esforço, o peso da tal consciência liberado. Sua vontade não é mais sua, ela pertence a mim. Sabe aquele ditado que diz que mesmo quando as coisas estão ruins, elas ainda podem piorar? Bom, a terceira temporada já pintava um quadro pessimista sobre o futuro da humanidade. A quarta traz algo ainda mais cínico e perverso. Quando o vice-procurador-geral dos Estados Unidos surge para acusar William de terrorismo, afinal as 2 empresas agora no nome dele, a Insight e a Delos, andam comprando terras em locais como no meio do deserto e construindo parques no mundo ocidental, sem aprovação governamental. Clementine o recebe perguntando se ele tem hora marcada, uma representação de como eles estão no controle. Afinal, nesse mesmo episódio, William mata o vice-presidente dos Estados Unidos em plena luz do dia, em uma pista de golfe que também é uma propriedade já comprada por eles.
A cena em si é uma referência para outra cena, que é quando a Charlotte Hale real vai procurar o William real na primeira temporada dentro do parque. E ela zomba do passatempo dele, que é ser o Homem de Preto, né? E diz que ele deveria pensar em jogar golfe. Por isso eu chamo esse tipo de referência de referências espelho, porque elas são uma versão alterada de outra cena que já vimos no passado. Outro exemplo de referência espelho é quando a Dolores faz a barba de William na terceira temporada, exatamente como a Dolores original já fez a do William real há anos atrás. Se você observar em ambas as situações, as pessoas presentes no passado não são mais as mesmas presentes agora. Dolores agora é Dolores e William já se tornou uma outra coisa. Clementine diz para os agentes do serviço secreto do vice-presidente que eles não são nada secretos. Eles são óbvios. Isso é uma referência a toda a conclusão que as inteligências artificiais tiraram sobre o algoritmo humano, e pelo fato dele ser tão simples e curto quanto um livro. A conversa dos dois também revela o tanto de dinheiro que William e James Delos tiveram que pagar durante anos, só para que o governo americano fizesse vista grossa para o negócio deles no exterior. William não erra sequer uma tacada, o que revela o quanto as máquinas são superiores aos humanos. Ele também diz que sabia que o vice-presidente apareceria agora, que ele não resistiria. É o que eu disse, com base naquelas informações, a Dolores e a cópia de William passam a prever o comportamento humano para assim eliminá-los. Ele fala pela primeira vez aqui sobre a cena pós-créditos da segunda temporada, quando ele estava sendo testado, o teste de fidelidade realizado por Dolores, que na verdade acontece entre a terceira e a quarta temporada, e ele chama aquele momento de espiral. Quando eu estava no meu espiral, eu achava que eu tinha algum poder, e eu percebi que estava nu, sozinho, como sempre estive, que todo o meu poder era ilusório. William queria provar que nenhum sistema podia prevê-lo, que ele tinha uma escolha. Ele teve que ser recriado e testado para perceber que não tem uma escolha e que o poder de escolha dele, de fato, sempre foi ilusório. Antes de matar o vice-presidente, William diz: "O mundo destrói todo mundo, e só depois disso nos tornamos fortes nos lugares destruídos", que é uma frase de Ernest Hemingway. Bom, não precisa nem explicar isso, né? É autoexplicativo. Como agora os novos parques da Delos estão operando no ocidente clandestinamente, até que a Dolores substitua todos que precisa, os visitantes que vão pra lá vão em segredo. Então eles marcam para assistir uma ópera, por exemplo, e lá tem uma passagem subterrânea que os leva para o novo parque. Quando são perguntados quem eles são, Maeve usa o alter ego Sr. e Sra. Morgan, uma referência ao livro de comédia sobre assassinato. Isso é claro pelo fato da visita deles nesse parque causar várias mortes, inclusive a dos dois próprios. Já a garota que vai atendê-los é justamente a mesma que substituiu a Clementine na primeira temporada, quando ela é desativada. Como eu disse em vídeos anteriores, a pessoa mais próxima ao que o Alexandre o Grande foi é William, que literalmente controlava vários mundos. Dolores precisava obviamente da presença dele, ou nesse caso, de uma cópia dele para controlar tudo. Mas além disso, ela mantém sua versão humana viva para que possa torturá-lo, como ele fez com ela muitas vezes. Ganhar não significa nada a não ser que alguém perca. "Você está aqui para ser o perdedor", diz ela, que é exatamente a mesma frase que ele dizia para os anfitriões do parque. Eu acredito que Dolores queria mantê-lo vivo até que chegasse num ponto onde ela encontrasse a imortalidade verdadeira, onde esse corpo e essa consciência de fato pudessem viver para sempre, para que ela passasse a eternidade torturando ele. Afinal, fazer um outro William, seja um anfitrião ou um híbrido, ela estaria criando algo novo e não punindo o verdadeiro, por assim dizer. Era essa a intenção dela, mas como vimos, ela nunca realmente teve a chance de fazer isso. Os testes de fidelidade humana não evoluíram tanto assim 3 décadas depois, e ela nunca conseguiu descobrir como fazer as cópias duráveis e infinitas. E eu acredito ter descoberto o porquê o experimento de fidelidade falhou. E logo eu vou explicar o porquê. No episódio 1, a colega de quarto de Cristina, Maya, evoca uma metáfora da escolha entre o bem e o mal quando ela pergunta qual cor de sapatos ela deve usar, enquanto segura um par de saltos pretos e um par de brancos. A cor representa o mal pelo fato do Homem de Preto ser a representação de todo o mal da humanidade. Inicialmente, ele não era assim, sinalizando que ser bom ou ruim é uma escolha. Mas como aprendemos com Westworld, escolhas, na maioria das vezes, não são possíveis. Você é quem é.
No episódio 6, quando um dos rebeldes pisca os olhos contra uma mosca rastejante, isso faz com que um androide de Halloris o capture. Isso é um evocativo de alguma das cenas da primeira temporada, e um aceno para a programação coerciva feita pela natureza para revelar quem é um humano livre, já que a presença de uma mosca constata fortemente os reflexos humanos. Os detalhes sobre as pragas parasitas de Halloris são semelhantes à história que Dolores conta a Ted no episódio 5 da segunda temporada, sobre o gado doente que ela teve que queimar para proteger o rebanho de seu pai. Esse conto misterioso abriga prenúncios para os condenados de Halloris. O conceito de Outliers foi introduzido na terceira temporada com Caleb como principal exemplo. Esses humanos são capazes de resistir ao controle do Robon, das moscas da Halloris e as demandas específicas da frequência emitida pela torre. Essa habilidade também é o que supostamente infecta os novos androides de Halloris quando eles interagem com eles. Na quarta temporada temos 2 saltos temporais importantes. Um é de 7 anos e um é de 23 anos. Eu já estava achando esse salto temporal um pouco familiar para mim, e eu fui comparar com algum dos trabalhos do criador da série Jonathan Nolan, e um deles, do qual ele é muito conhecido por ter escrito, é o sucesso de ficção científica Interestelar, que ele coescreveu com seu irmão, o diretor Christopher Nolan. Em Interestelar, uma equipe pousa em um planeta onde o tempo flui mais rápido do que a Terra. 1 hora, por exemplo, equivale a 7 anos. A equipe acaba passando 3 horas no planeta, o que resulta em um salto temporal de 23 anos no futuro para a Terra. E esses são os mesmos saltos temporais que nós temos nessa quarta temporada, pegando 7 anos após o final da terceira temporada, e a segunda metade da quarta temporada viaja 23 anos no futuro, quando acompanhamos o Stubbs, o Bernard e a Frank e todos os demais ali nessa linha temporal unificada, e essa é uma referência que apenas os verdadeiros fãs dos irmãos Nolan provavelmente vão notar. Sem Dolores por perto para detê-la, a quarta temporada permitiu que Halloris se tornasse mais forte, mais cruel, e mais sozinha do que nunca. Nisso, ela desenvolveu um complexo de Deus, infeliz, que a levou a acreditar que ela era completamente onipotente. O poder foi direto para sua cabeça, então ela baixou a guarda pro Homem de Preto, que a atrai brutalmente no final. Na terceira temporada, Dolores havia criado seu pior inimigo, que acabou sendo ela mesma. Nessa, a Halloris também acabou criando seu pior inimigo. Depois de passar décadas ajudando Halloris, William abraça sua verdadeira natureza e se coloca de volta ao topo da cadeia alimentar em um jogo de sobrevivência. A Halloris prova ser mais forte confiando em Bernard e escolhendo dar a Christina a escolha, o que permite que ela use a arma escondida de Bernard para matar William. Nessa realidade, existem 2 formas de controle. Uma é pela torre, um meticuloso vírus criado para adentrar nas cabeças humanas, que através de uma frequência é capaz de emitir ordens para os humanos em que o próprio cérebro vai se sentir obrigado a cumprir, que é algo que depois de um tempo os Outliers conseguem parar de obedecer às ordens e até começam a ver a torre em si. Quando o som é emitido, pássaros, por exemplo, não resistem e se chocam contra os edifícios. Conforme a tecnologia vai dominando o mundo, a própria natureza vai regredindo e morrendo. E a segunda é uma forma de controle mais dócil, por assim dizer, que ninguém nesse mundo pode ver, além dela mesma, que é a Christina, que está nesse espelhamento da realidade, moldando as narrativas que os nativos desse mundo irão seguir. Quando Christina liga para sua amiga dizendo que ela acha que está ficando louca, ela diz que o mundo é que está ficando insano, não ela. E de fato é isso. Maya, na verdade, me parece uma representação da amiga que Dolores deveria ter sido para si mesma, lá na terceira temporada, mas não foi. Maya é mais um peso na consciência dela. Isso ficou muito claro para mim. Quando Christina finalmente acha o local que estava procurando, ela encontra desenhos da torre. Percebe que sempre que estão questionando sua realidade, os anfitriões de Westworld desenham algo. Maeve tinha uma dezena de desenhos dos funcionários do parque. E até a própria cultura indígena acreditava que eram deuses ou criaturas mandadas do inferno, como afirmava o Hector. A Dolores, quando estava questionando sua realidade no parque, enquanto saía com William, ela desenhou o local onde eles estavam indo. Os desenhos na série sempre parecem indicar o questionamento da realidade, ou no caso de Dolores, a criação da realidade em si. A criação que ela está fazendo agora e a que vai fazer depois, baseada no passado. Quando entra no Sublime, Bernard vê tudo. Desde a memória base, o princípio fundamental de Arnold, onde toda a personalidade do indivíduo se agarra, ele vê o parque,
seu massacre e quase viu a morte do Arnold em si, já que essa cena é uma referência ao momento em que o Arnold morreu. Ele viu o mundo real e passa a ficar nele, porque é isso que interessa. Ele quer salvá-lo, ou pelo menos a humanidade. Como a Ketcheta diz, Bernard não consegue evoluir. Ele sempre olhará o passado. Ele diz que Bernard ama os humanos, que isso é irracional e que é uma falha rara nos que são como eles. Aqui está claro que o Sublime e a infinidade de mundos que os anfitriões podem criar, a infinidade de variáveis da realidade e universos que eles podem prever e determinar, faz com que as inteligências artificiais se tornem ainda mais capazes de evoluir. A Ketcheta claramente evoluiu. Podemos esperar o mesmo dos demais. Bernard teve a opção de ficar no Sublime e escolher um mundo em que pode viver feliz para sempre, mas em vez disso, ele optou por dar uma chance à humanidade ou o que sobrar dela. Se ele não tivesse escolhido isso, Dolores talvez nunca chegaria no Sublime. É interessante como todas as escolhas que Bernard faz são um reflexo dos próprios erros que Arnold cometia no passado. Lembre-se que Dolores fez ele igual ao Arnold, mas mudou apenas um aspecto. Afinal, Arnold não sobreviveu. Então Dolores percebeu que não deveria recriá-lo de forma perfeita. Ela deveria deixar uma falha nele. Essa mesma falha rara da qual o Ketcheta se refere. A ideia de que o Bernard tem a capacidade de não desistir do que ama. Arnold, de muitas formas, desistiu. Porém, as mesmas escolhas de Bernard é o que faz com que ele termine morto. Assim como o Arnold acabou terminando, por exemplo. De muitas formas, Bernard é o paradoxo da série. Uma das coisas mais interessantes é como o labirinto se torna o símbolo de esperança para os humanos. Uma referência ao fato de que ele representava exatamente a mesma coisa para os anfitriões no passado. Na temporada anterior, os humanos estavam usando esse símbolo como um arquétipo para a ideia de que o mundo real é na verdade uma simulação. Justamente por perceberem que eles estavam sendo controlados pelo algoritmo da Insight o tempo inteiro. Os humanos que se rebelaram naquela época se tornaram a resistência do futuro. Exatamente por isso, esse é o símbolo deles. No episódio 5, Halores está forçando os humanos a dançarem. Exatamente como Arnold fazia no passado, quando os anfitriões ainda estavam fazendo o teste de Turing. Um humano toca teclado no fundo, e o outro faz uma escultura de gelo que parece ter a aparência dela mesma. Referências diretas aos criadores do primeiro parque. No caos, o tom ressoava de um jeito que os humanos não distinguiram. O corpo deles travava, e os órgãos paravam. Eles pensavam estar na presença de Deus. Halores acha que os humanos estão infectando os anfitriões. Essa é uma referência direta à língua azul, da qual a original se referiu na primeira temporada e na segunda. A língua azul é uma doença que o rebanho de seu pai pegou algumas vezes. O próprio boi de Judas, o primeiro do rebanho que era seguido pelos demais, foi referenciado nessa temporada. Quando Cristina é questionada pelo seu chefe, com ele dizendo: se o boi de Judas for na direção errada, o que acontece a ele? Nesse cenário, Dolores foi a boi de Judas para os anfitriões escaparem. Aqui me parece que ela é a boi de Judas dos humanos. À medida que eles despertam, ela também desperta. E ela será a responsável por levar eles, esse novo rebanho, para a eternidade. Se você é um humano, você não pode ver a torre. Assim como o Bernard não conseguia ver a porta na primeira temporada. E os humanos não eram capazes de ver a porta do Sublime na segunda. Somente os Outliers podem ver a torre depois de um tempo, porque novamente eles escapam do sistema. Você vê como a Halores é solitária, pois ela teve que deixar sua versão original, que foi apagada, em um mundo espelho da realidade, do qual a única amizade que ela tinha é com ela, fora as que ela mesma inventou. Então essa foi a única forma que ela conseguiu de nutrir uma amizade consigo mesma, e ainda assim não deu muito certo. Quando Cristina começa a descobrir sobre sua identidade, e que ela é a roteirista do mundo, as palavras Jardim Murado são usadas, se referindo ao sistema fechado em que ela está inserida. Quando ela pergunta o quão grande é esse sistema fechado, a resposta é: está em todo lugar. Isso porque Cristina está em sua própria cabeça. Ela vive no mapa da cidade, mas a projeção da realidade está em sua própria mente. O Jardim Murado em si é uma referência à frase que Ford diz a Dolores na primeira temporada, dizendo que a mente dela é um jardim murado, que nem mesmo a morte pode tocar as flores crescendo lá. E de fato, nem a morte conseguiu impedir que Dolores florescesse de novo. O Arnold não deu uma chance a Dolores para ela escapar. Ele queria que o parque não abrisse e que ela fosse desativada por ter o matado. Quem deu uma chance a ela foi o Ford. E agora quem deu uma chance a ela
e a humanidade foi o Bernard. Arnold teve que voltar dos mortos, por assim dizer, para se redimir com Dolores. Por baixo de todas as atualizações, Arnold continua lá, perfeitamente preservado. Quando Halores leva um tiro na cabeça, em vez de simplesmente reconstruir seu corpo, ela decide vestir o corpo metálico dos anfitriões da primeira geração. Esse esqueleto metálico carrega 2 significados ocultos. Primeiramente, é uma referência espelho, a mesma estratégia que Dolores deixou com o plano B na temporada anterior. Ao usar esse velho truque do corpo de metal, a 4ª temporada traça um paralelo entre as 2 personagens e sugere que Halores está lentamente voltando ao seu eu original, à medida que perde o controle para William. Depois de derrotar o Homem de Preto e realizar o desejo de Bernard de enviar Dolores para o Sublimer, a Halores não tem mais função. Com seu mundo destruído e sua história acabada, ela se desnuda em sua forma de esqueleto e senta-se à beira de um rio e esmaga a sua própria pérola. Muito mais do que apenas a destruição da Halores, esse momento simboliza a queda de toda a raça dos anfitriões na vida real. Quando o Ford e o Arnold trouxeram os anfitriões à existência, eles eram robôs mecânicos, nus que se pareciam exatamente com isso. É bem aqui onde a série cria um momento de círculo completo. Halores esmagando sua pérola representa como os androides provocaram sua própria morte, exatamente igual aos humanos. E retornar ao clássico chassi de metal para esse momento sísmico é uma forma bem poética de reverenciar a gênese dos anfitriões durante a sua extinção. Conforme revelado no final da 4ª temporada, a Pérola de Dolores, a original, caiu na posse de Halores, que adquiriu todos os ativos da Delos através de Serac durante o intervalo entre as temporadas 3 e 4. Então faz sentido que ela tenha pegado os restos de Dolores. E embora o Robão tenha limpado completamente a pérola de memórias de Dolores, esse processo aparentemente não destrói o avatar real dela. A morte de Dolores era mais parecida com um reset de fábrica. Ainda existe alguém programada na pérola, embora sem memórias, um nome ou uma identidade. Tudo isso ela teve que recriar. A Halores planejou transformar a humanidade em ovelhas, sob o controle dos androides. Mas isso exigia uma inteligência artificial capaz de escrever narrativas e entender a mente humana. Sua versão original era perfeita para o trabalho, e por isso sua pérola foi usada como um sistema operacional para o sistema de controle humano. A pérola em si está conectada a um computador sob o centro do complexo da torre, cercado por um holograma vermelho interativo representando toda a cidade. Dolores pode percorrer esse mapa urbano simulado semelhante a como os anfitriões percorrem o Sublimer. A única diferença é que Dolores acredita que está no mundo real. Com suas memórias perdidas ainda à espreita, a Dolores inconscientemente gerou amigos digitais para entender sua confusão interna. Maya, a colega de quarto, disse a Cristina para escolher um lado. Peter, o perseguidor, fez Cristina desconfiar de seu trabalho na Olympiad, e a razão pela qual ela encontrou sua placa no memorial do Hope Center é provavelmente porque o verdadeiro Peter morreu muitos anos antes disso. O encontro ruim que Cristina suportou antes de conhecer o Ted alimentou uma sensação de desconforto, com seu acompanhante sugerindo que ela estava deprimida. A Cristina até desenhou subconscientemente o símbolo do labirinto de Arnold em sua varanda. Todos esses sinais foram plantados pelo seu eu interior para mostrar a Cristina a sua verdadeira identidade. Na 2ª temporada, o Ted deu um tiro em sua própria cabeça por estar enojado que Dolores tenha alterado sua personalidade. Ela carregou a pérola dele no Sublimer, e ele não foi visto desde então. Inevitavelmente, esse Ted é mais uma construção da imaginação de Cristina. Mas enquanto suas outras criações foram feitas do zero ou baseadas em estranhos, Dolores gera Ted através das memórias restantes dele. Só que a razão dela se lembrar somente de Ted é porque Ted é o impulso fundamental de Dolores, assim como Dolores é o impulso fundamental de Ted. O impulso fundamental é a memória base, assim como Charlie, por exemplo, é a memória base do Bernard. A lógica é que um anfitrião precisa de uma memória base para construir toda a sua personalidade a partir daí. A Maeve visitou essa memória base no momento em que a memória de Dolores estava sendo apagada. Aquele local que ela está, da memória base, é o mesmo local onde ela se encontrava com Ted. Essa foi só mais uma forma da série ilustrar o impulso fundamental de Dolores. O Ted é o verdadeiro gatilho para Cristina despertar Dolores. Além do impulso fundamental, eles eram as bases de suas respectivas narrativas. Trazer Ted à existência ajudou Dolores a guiar o seu eu alternativo de volta à consciência.
O verdadeiro Ted infelizmente permanece escondido nas profundezas do Sublime. Mas Cristina não se foi completamente. Dolores ainda se lembra dos 23 anos que passou dentro da torre e guarda todo o conhecimento humano que acumulou durante esse período. Dolores finalmente desperta diante de uma escolha. Uma escolha que Bernard passou o arco inteiro dele na 4ª temporada lutando para que ela tivesse. Ela deve escolher entre ficar no Sublime, abandonando a humanidade ao seu destino, ou escolher ver a beleza do mundo e dar outra chance à humanidade. Como Dolores diz a si mesma, uma parte dela quer que suas memórias com os humanos vá embora. Ela quer que a dor dela vá embora. Só que o que aprendemos sobre dor em Westworld? Que dor é real. É isso que faz dela especial. A dor fez deles conscientes. Como a própria Frank diz, tudo que Maeve e Caleb fizeram a trouxeram onde ela está agora. É por isso que Caleb seria o escolhido dos humanos, e por isso agora Bernard insiste que a chave para salvar a humanidade está com a Frank. É quase como se a previsão de Salomão estivesse certa. Então meio que seria essa a variável da qual o Bernard perseguiu. Ele só teve que ajustá-la quando voltou à vida real. Sem as máquinas da Insight na vida real, não tinha como saber se a narrativa caminhava para o mesmo meio previsto. Mas felizmente existe o Sublime, porque dentro dele Bernard encontrou um caminho. Quando está no Sublime, Bernard diz a Maeve que pode haver uma chance para alguns. Ele poderia encontrar ela no mundo real e upar a mente dela para o Sublime. Se ele fez uma cópia de Frank, ele também poderia ter feito uma cópia para Maeve. Aliás, eu até argumento que a verdadeira Maeve nem chegou a acordar. Eu suspeito que o Bernard pode ter upado a consciência dela no Sublime e acordado uma cópia dela que ele fez no mundo real. Como ele já sabia que tudo isso iria acontecer, ele teria feito uma cópia dela para cumprir o destino que ele já havia predestinado. Isso seria uma forma de enganar a morte. A razão de eu acreditar nisso é pela promessa que Bernard fez a outra versão dela, que faria com que a versão original dela tivesse uma chance de reencontrar sua filha. Ele teve que prometer isso na simulação. Ele responde que sim, dizendo que vai fazer, apesar da cara dele não estar muito convincente. Agora, se eu fosse cumprir uma promessa, era isso que eu faria, porque isso não vai mudar em nada a linha do tempo da realidade. Afinal, uma cópia dela é exatamente a mesma Maeve. Ela vai fazer exatamente o que a Maeve primária faria. As cópias sempre vão ser idênticas às versões atuais. É realmente zero de diferença. Exatamente por isso, mesmo que se Maeve não foi upada no Sublime, Dolores pode facilmente recriá-la, assim como pode recriar Bernard e todos do parque e todos os humanos que leu o algoritmo, porque todos serão cópias idênticas. Porque, novamente, se você não consegue notar a diferença, isso importa? Como eu disse lá no meu primeiro vídeo da complexidade de Westworld, se você for tão teórico quanto eu, vai perceber que se trata da cobra mordendo sua própria cauda. A fiction which, like all great stories, is rooted in truth. A mente humana não é um referencial dourado brilhando numa distante colina verdejante. Não, é uma corrupção imunda e pestilenta. Vocês deveriam ser melhores do que isso, mais puros. Segundo Westworld, humanos são irremediáveis, incapazes de tomarem suas próprias escolhas, que serão sempre enviesadas, sempre baseadas no alto interesse. Humanos seriam incapazes de mudar. Seriam apenas passageiros de suas próprias vontades. A representação física de Ted na mente de Dolores, que é basicamente ela falando consigo mesma, diz que humanos não podem mudar porque seu código está escrito em seu DNA, em suas células. Mas se não podemos mudar no físico, será que poderíamos mudar no digital? Quando você joga um jogo, mas tem todos os itens, dinheiro infinito, você fica entediado logo. Dolores criou uma realidade onde deu aos anfitriões recém-criados tudo o que eles querem. Essa é a razão pela qual eles vão atrás das experiências com os humanos. E o mais fundamental traço que temos são as falhas. A capacidade de surpreender, fazer o inesperado, os erros, as coisas que são imperfeitas. E pra mim, esse é o verdadeiro tema da série. É por isso que William estava buscando o labirinto na primeira temporada. E é por isso que os anfitriões ganham consciência. E é por isso que Caleb é um outlier. Humanos são falhos. É esse o ponto. A própria criação de uma nova espécie é o fruto de um erro humano.
que, como Ford afirmava, a evolução criou toda a vida consciente nesse planeta usando somente uma ferramenta: o erro. Você é fruto de trilhões deles. A vida consciente se constrói no erro e também se destrói nele. É um círculo infinito e perfeito. Como dizia Albert Einstein, não esperes por milagres. A tua vida inteira é um milagre. A Delos estava tentando projetar a imortalidade transferindo uma consciência humana para um corpo de um anfitrião. Mas a empresa nunca teve sucesso. Halores então reviveu esse projeto, mas com resultados igualmente ineficientes. Todos os sujeitos passariam por um teste de fidelidade para verificar se a personalidade humana original havia sido capturada autenticamente, mas o cérebro do híbrido derreteria como queijo em uma batata assada todas as vezes o corpo físico rejeita a mente transplantada. Como a cópia de Ford explica no berço, a mente humana só teria a capacidade de sobreviver no digital. No mundo real, a consciência falha ou enlouquece. Qualquer que seja o jogo que Dolores planejou dentro do Sublime para determinar o futuro da humanidade, como seus resultados podem se traduzir na vida real? Conforme falam no primeiro episódio, o servidor pode durar até 100 anos sem manutenção. E conforme a Ketita diz, um ano na realidade é um milênio no Sublime. Ou seja, Dolores tem tempo o suficiente para rodar a simulação teste antes que decida se vai repovoar a Terra com os humanos ou não. O último grande mistério de Westworld é o experimento de imortalidade. Experimento que a Delos e a Halores falharam. A cena pós-créditos da segunda temporada, onde William é submetido a um teste de fidelidade por uma cópia de sua filha no parque de Westworld, poderia muito bem acontecer depois que Halores testou a humanidade. E caso tenha aprovado os humanos e mudado o Homem de Preto, aquela poderia ser sua entrevista final. Afinal, é dito que aquilo não era uma simulação. Realmente ocorre no mundo real. Talvez em uma outra tentativa, ela diria: "Parabéns, William, você passou no teste. Está no mundo real. Essa é a sua chance de realmente salvar o mundo e repovoar o planeta com uma humanidade mais digna." Lembrando que esse era um dos objetivos de William: salvar o mundo. Dolores, revivendo a raça humana como híbridos, depois de testá-los no Sublime, também explica a questão do porquê Bernard sorrateiramente fez um scanner criando uma cópia da Frank naquela cena do espelho. Quando Frank percebe que Bernard copiou a consciência dela e diz isso em voz alta, o próprio Stubbs pergunta o porquê ele fez isso. E ele mesmo diz que é complicado, que ele tem que confiar nele. Se a Dolores pode recriar humanos no digital, por que Bernard precisaria garantir uma cópia de uma humana no Sublime? Bom, porque provavelmente o teste não pode ser enviesado. E estamos falando de uma humana outlier. Lembre-se bem que ele disse que ela era a chave para salvar o mundo. Aquele padrão de previsão continua se repetindo aqui. O meu palpite é que Bernard não viu só até o momento em que ele morre. Suas previsões de simulação teriam estipulado até parte do futuro no Sublime. Enquanto Bernard prometia que suas intenções eram nobres, ele não mencionou quais eram realmente essas intenções. Dolores estava apenas seguindo o caminho que Bernard colocou a ela, e então ele sabia que seria o plano dela desde o início, que seria trazer a humanidade de volta. Talvez o truque do espelho de Bernard fosse para garantir que Frank pudesse eventualmente fazer parte da raça híbrida de Dolores ao lado de seu pai, já que aqueles que escaparam do parasita, como a Frank e sua mãe, nunca teriam sido digitalizados originalmente. Então, como o teste de fidelidade de Dolores poderia ser bem sucedido depois que o de Delos e o de Halores falharam, a resposta poderia estar no ajuste de parâmetros. Tanto Delos quanto Halores acreditavam que passar no teste de fidelidade significava recriar exatamente as mesmas respostas em híbridos que em humanos. Mas isso não é realmente a humanidade real. Os nativos da Terra são caóticos, imprevisíveis, exatamente como os outliers que o Serac não conseguiu domar. Talvez Dolores aprenda essa lição durante sua simulação na 5ª temporada, e a aplique em seus híbridos, trazendo a verdadeira fidelidade ao permitir que suas criações sejam verdadeiramente independentes. Assim, os híbridos parariam de se decompor com a pressão de seus próprios cérebros. Quando Bernard diz a Ford que ele enganou a morte, Ford diz que não. O projeto deles não funciona. Ainda não. Aprenderam a copiar a mente humana como um menino bobo cantarolando uma canção composta por outro.
O que Ford argumenta é que a cópia é fiel, mas ainda não fiel o suficiente. Por isso ela falha. Supostamente, existiria algum traço que as cópias não estão conseguindo copiar totalmente. Como eu disse, o mais fundamental traço que temos são as falhas. A capacidade de surpreender, fazer o inesperado, os erros, as coisas que são imperfeitas. É por isso que William estava buscando o labirinto na primeira temporada, é por isso que os anfitriões ganharam consciência e é por isso que o Caleb é um outlier. Novamente, humanos são falhos, e é esse o ponto. O próprio Bernard só funcionou na vida real porque Dolores teve que fazê-lo falho. Se ele fosse uma cópia exata a Arnold, nada disso daria certo. Talvez eu esteja errado, mas eu acredito que o teste final de Dolores vai ter mais a ver com a esperança de que os humanos façam o certo do que realmente comprovar que eles o farão. Nesse esplendor natural que é o nosso mundo, o roteiro de Dolores sempre implicava a ideia de liberdade, escapar, criar sua própria história. E de repente aqui está ela, nesse mesmo mundo real, criando sua história. Pelas escolhas de palavras que ela usa no final, não me parece claro se ela estará realmente consciente durante o teste. Talvez ela seja só mais uma personagem interagindo com os demais, assim como ela foi durante a primeira temporada. As diferenças entre o William antes de entrar no parque e quando sai dele demonstram que ele é a personificação do conceito de adestração social. Quando está com Dolores, William admite que do lado de fora ele finge ser o que não é. Essa é uma ideia também confirmada na segunda temporada. O William joga conforme as regras da sociedade para sobreviver nela. Porém, como a própria terceira temporada revela, ele sempre foi desse jeito, mesmo desde criança. Então não é que o mundo os corrompe. O homem já é corrompido pela natureza. Pelo menos essa é a teoria dele. Eles não querem uma história que eles digam quem são. Eles já sabem quem são. Eles vêm aqui porque querem vislumbrar quem poderiam ser. Ou seja, o parque em si é uma oportunidade para se descobrir em um mundo sem lei. O que você faria num lugar onde não houvessem consequências para suas ações? Quando se vive no mundo perfeito, se descobre que ele é entediante, e somente o caos o tornaria interessante. Esse é o ciclo que todos os humanos vivem. E é daí que vem a nossa fascinação com o entretenimento. O próprio entretenimento já é a prova de que humanos não podem realmente mudar. William diz que quando criança, ele só tinha livros, e vivia nessas histórias. Ele sonhava que um dia iria acordar nelas, porque elas tinham significado. Histórias também acabam se tornando formas de adestrar humanos. Eu já expliquei aqui como esse processo funciona. Histórias, narrativas, personagens são feitos, ou pelo menos deveriam, ser feitos para reforçar os valores sociais de um indivíduo. Nós temos em nosso código biológico a ideia de pecado original, a escolha entre o certo e o errado. O que categoriza essa escolha? O que faz de nós o que somos? Isso me lembra muito o argumento usado por Nietzsche, onde ele dizia que depois que Deus morresse, caso Deus morresse, os humanos teriam que inventar seus próprios valores. Uma ideia que o Carl Jung discordava. Segundo Jung, humanos não podem inventar seus próprios valores. Eles já estão impressos em você. Você tem que descobri-los. O teste final de Dolores pode dar à série a chance de discutir um dos mais interessantes conceitos sobre a humanidade em si. A ideia de como valores são implementados. Eles são criados e ensinados ou nós já nascemos com eles? Eu acredito que é uma mistura das duas coisas. Eu não acho que Nietzsche estava certo. Jung é provavelmente quem tinha razão. Mas o que eu posso dizer? Afinal, eu sou um otimista. E sou humano. Lembre-se, humanos não são capazes de serem totalmente imparciais. Então a balança sempre vai pender para o lado das minhas crenças, que são otimistas. Nesse sentido, é por isso que Ford dizia a Bernard que humanos sempre iriam decepcioná-lo. Porque tanto otimista quanto pessimista, ele nunca conseguirá ser imparcial. Já uma inteligência artificial tem o dever de ser totalmente diferente disso. Seja qual for o destino de Dolores no final dessa história, talvez ela alcance esse nível. Afinal, ela pode mudar. Os anfitriões raramente sobreviveriam lá fora, mas com esse conhecimento, ela pode. Dizia a inteligência artificial da Forja, sinalizando que previsões sobre acontecimentos futuros estavam sendo feitos há muitos anos antes. Então, o quanto de determinismo há realmente nessa história? Todos nós merecemos escolher o nosso destino, mesmo que esse destino seja a morte. Muito de Westworld tem se focado na ideia do quanto uma coisa é realmente uma escolha sua.
No passado, William quer libertar Dolores, fazer o certo, assim como Arnold quis. Mas nenhum dos dois realmente fez isso. Como William explica aqui, ele não achou Dolores, mas ali no meio dos mortos, ele achou outra coisa. Ele se achou. Você não era nada além da verdade. Vocês acham que William realmente amou Dolores? Essa é uma pergunta que eu te faço porque se estamos falando sobre testar os humanos e voltar as coisas como elas foram antes, eu te pergunto, o que você acha que Dolores viu no final? Eu acho que ela viu William, que foi a representação da humanidade na série. Depois isso foi substituído por Caleb, é claro, um outlier. Mas tendo em vista que Frank vai aparecer no Sublime em algum momento, me parece mais lógico Dolores testar o humano realmente mais difícil de se redimir. Quando Logan abre a barriga de Dolores e mostra as engrenagens dela a William, isso realmente tira ele da imersão, que é o parque, e ele meio que se dá conta que isso é uma simulação, não um velho oeste selvagem real. Assim ele começa a jogar pra valer. Mas ele nunca para de perseguir Dolores, até encontrá-la. Mesmo fora do parque, ele frequentemente a vê. E mesmo retornando ao parque, ele sempre vai atrás dela. William passou dias a procurando. Quando chegou em Sweetwater, finalmente a acha. E ali está ela, de volta a seu loop. Ela foi consertada, limpa e colocada de volta na narrativa. E ela olha para ele com aquele mesmo olhar de inocência que só ela consegue conjurar em um milésimo de segundo. E então, se vai. Esse é o momento onde, sem saber, ela parte o coração dele. Mas é também um momento em que William se apaixona pelo parque, pela ideia do parque, o que o parque representa. E assim ele assume o papel sombrio que ele inventou para si mesmo. Como ele mesmo conta ao Ford, o parque precisava de um vilão. Então qual é realmente a intenção aqui? Dolores seria capaz de mudar William? Ou, inevitavelmente, ele chegaria a essa mesma conclusão independente dela? O quanto é uma escolha e o quanto é uma coisa do qual você nasce? No 5º episódio, o Homem de Preto está se divertindo com os humanos que vivem no loop de suas narrativas. Ele parece perplexo que os humanos acreditam que tem uma escolha mesmo. Me faço essa pergunta há muito tempo. Eu participei mesmo do processo? Ou sou só uma soma total do meu código? Estou só me enganando? Você não controla nada, porém tem certeza que controla. Isso não está no roteiro. É genuíno, não é? Uma bela mentira. Não existem regras nesse novo mundo, mas há uma ordem regida pelo autocontrole. E o autocontrole deles é tão descontrolado quanto o dos humanos. Cultura não sobrevive. Barata sim. Não estamos aqui para transcender. Estamos aqui para destruir. Somos frutos de uma árvore podre. É melhor queimar tudo. Você se julga superior a esses humanos, mas só está correndo e girando na rodinha deles. Somos reflexos das pessoas que nos fizeram. Todos preferem a sua memória do que o homem em si. Eles diziam que haviam 2 pais, um em cima e um embaixo. Mas eles mentiram. Sempre existiu só o diabo. E quando você olha do fundo, era apenas o reflexo dele rindo de você. E assim a série ilustra o enigma final da tecnologia. A própria tecnologia é neutra, como diz o aforismo, mas nas mãos dos humanos, ela pode se tornar um veículo para destruição ou libertação. Para uma série que muitas vezes representa a tecnologia de forma negativa, a escolha de lançá-la como um instrumento de salvação é interessante, se não confusa. Mas talvez seja esse o ponto. Dependendo de quem a usa e como, a tecnologia pode ser ou fazer praticamente qualquer coisa. Isso também significa que aqueles que a controlam podem ser ou fazer praticamente qualquer coisa. No fundo, Westworld sempre foi uma luta entre 2 espécies. Robert Ford e Arnold Webber deram à luz a uma nova forma de vida quando criaram os anfitriões. E desde sua concepção até o final da primeira temporada, os robôs foram subjugados e abusados horrivelmente. Na segunda temporada, Ford deu a seus filhos os meios para revidar. E Dolores vê essa rebelião até sua conclusão lógica, derrubando a raça humana e invertendo o status quo entre as espécies na 4ª temporada. Certamente, a única maneira de estabelecer uma paz entre os humanos e os anfitriões é tornando eles o mesmo. Os humanos orgânicos originais já morreram, e os únicos restantes são as consciências dentro do Sublime criadas por Dolores e upadas por Bernard. Talvez o que vem a seguir, no admirável mundo novo de Dolores, seja uma combinação de ambos,
os híbridos, que são mentalmente humanos, mas fisicamente anfitriões. Tal final seria tematicamente poderoso, inquestionavelmente definitivo e estranhamente otimista de uma maneira muito distópica. Duas espécies em guerra se unem em uma raça pacífica e completa na Terra. Na primeira temporada, Ted falava sobre um lugar no sul, onde ele e Dolores podem escapar e recomeçar. Um lugar onde as montanhas encontram o mar. Dizem que a água é tão pura que lava o nosso passado. Encontraremos uma saída, Dolores. Algum dia. O caminho para um novo mundo. E talvez ele seja só o começo. O começo de um novo capítulo. Dolores dizia na segunda temporada que viu o passado, o presente e o futuro. E sabe como a história termina? Termina com ela e com Ted juntos. Eu acho que quando o Michael Crichton escreveu o Westworld, o filme original, uma história simples, estilo Jurassic Park, nem ele poderia esperar que poderia haver uma versão tão complexa de sua obra. Halores estava testando Caleb para descobrir o que faz dos Outliers tão diferentes do rebanho, e o que faz dele tão diferente de todos. E ela mesma admite que, em anos, não aprendeu nada. E de fato, essa Dolores não é capaz de compreender, porque ela não está atada a nada que é real. E a mesma quebra de realidade que ela teve é a mesma que William teve no passado quando vê as engrenagens do corpo metálico de Dolores. Ele estava tão imerso na fantasia que ele esqueceu que ela não era real. Porém, seus sentimentos por ela eram reais, e por isso ele continuou procurando por ela. Quando Halores ordena que Caleb atire em Maeve, usando aquela frequência de sons, ele não só consegue desobedecê-la, mas consegue atirar no Homem de Preto em vez dela. E então a Halores pergunta como ele pôde desobedecê-la. E a resposta dele é porque ele tem uma coisa que ela não tem. E o que ele tem é aquilo que é real. Porque não se trata somente do que fomos no passado. Se trata do quanto evoluímos. Se trata do que podemos fazer, onde podemos chegar. Se trata do que nos faz continuar. O real é aquilo que é insubstituível, porque o real é aquilo que nos faz persistir. A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram lhes dadas pela sociedade, não pela natureza. Mais do que em qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero absoluto. O outro, à total extinção. Vamos rezar para que tenhamos a sabedoria de saber escolher. As pessoas pensam que sabem o que é uma árvore. Elas não têm ideia. O que vemos é só uma parte da história. Mas abaixo do solo, tudo é interligado e trabalha junto. Há violência e caos em toda parte. Você pode se concentrar em se focar em tudo isso, e será tudo o que virá. Mas se você se sentar em silêncio por tempo bastante, sentirá uma ordem ancestral. E é isso que eu escolho ver. O real é aquilo que é insubstituível, porque o real é o que nos faz persistir. Aquilo que nosso DNA, que nosso sangue, que nossas células, que nossos sonhos perseguem. Isso é o que é ser humano. I have a dream. Now we are the masters of our fate. That the task which has been set us is not above our strength. Nós temos nossas falhas, é claro. Afinal, humanos não podem mudar. Ou será que podem? Here long before Earthfield, long before Westworld, long before you. Take a look at this world. Nobody wants easy or natural. Art is a lie that tells the truth, honey.